mais um dia que nos deu o privilégio de acordar, estamos em vida aqui neste mundo, mais um momento que estamos aqui reunidos na igreja, para juntos irmãos, congratular uns com os outros, louvar o teu nome e aprender a tua palavra. Obrigado por tudo, fica conosco, que nós somos Deus e Cristo. Colocar hoje, alcançar o nosso objetivo, para nós irmos aqui. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, irmãos. Bom dia. Nós vamos começar o nosso culto hoje, no tópico dominical, cantando o hino Edifica Sabedoria. Senhor Deus, nosso Pai, graças te damos por mais um dia que o Senhor nos dá o fôlego de vida. E quantas pessoas não sabemos o número de ontem para hoje, já passaram para a eternidade, mas o Senhor tem nos dado o fôlego de vida mais um dia e somos gratos por isso, também pela salvação otorgada por Jesus que morreu na cruz do Calvário. O Senhor também ilumine Isaac, que vai fazer a leitura bíblica, que nós possamos aplicar em nossas vidas, é o que pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Os que em pé, nós aqui nossas vidas, para Apocalipse, primeiro versículo de 1. Apocalipse. Para que os irmãos achem. Apocalipse 1, de 1 a 8. O título, o autor e o assunto do livro. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunhou de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, e a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e
pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados, e nos constituiu rei sacerdote para o seu Deus e Pai. E a Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo o olho verá, até quantos os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Obrigado. Agora nós temos nossos momentos memorizados. Os irmãos que memorizaram essa semana específica, os irmãos que o seu testemunho gostariam de compartilhar com a igreja no momento da fé. Vou lembrar Romanos 12, 21. Não te deixes vencer do mal, vence o mal com o bem. Ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, nós os pagãos fiéis com palavra, no segmento do amor, na fé e na cruz. O mundo está conectado a essa gente, está entendendo? Mas está entendendo Jesus. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, que enviarei fome sobre a terra, não de pão nem sede de água, mas ouvir as palavras do Senhor, a voz do Deus. Então, se você confessar com sua boca que Jesus é o Senhor, creio no coração que ele precisou de uma consideração. então, prosseguindo. Vamos cantar agora o Glória para Si, palavra que eu te louvo. Bom dia, irmãos. Bom dia. Nós queremos cantar glória para sempre, para a honra e glória do Senhor Jesus. Vamos louvar o Senhor.
casa, eu um pouco melhor e refletir no que está escrito, vamos fazer uma pequena leitura da nossa reflexão. Diz o seguinte: baseado em Mateus 7, continuando com o tipo de família segura, que diz assim, versículo: caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, mas ela não caiu, porque estava alicerçada. Mateus 7. Na leitura de hoje, Salomão reafirma que toda a atividade humana, por exemplo, a construção de uma casa, a proteção de uma cidade e até o ganha-pão, será em muito sem a bênção divina. E esse mesmo princípio se aplica à família, a maravilhosa instituição criada pelo próprio Deus. Por isso, pensar na verdadeira segurança de nossa família é fundamental. Vivemos dias em que muitas famílias passam por inúmeras adversidades e vivem inseguras com as marcas da intolerância, isoladamente, drogas, prostituição, violência e daí por diante. Mais do que nunca fica claro o argumento do sábio Salomão, ou seja, a inutilidade de buscar segurança onde possível. Podemos oferecer à família uma casa confortável, com educação, com plano de saúde, mais esforço e trabalho, por melhor que seja, podem cuidar e proteger a família como o Senhor. Nenhuma provisão é tão importante quanto uma família firme com Cristo e sua palavra. Esse é o maior investimento para uma casa realmente segura. Quando os pais entendem que os filhos vêm de Deus, aprendem a investir mais na vida deles enquanto os têm por perto. Um arqueiro puxa a flecha para perto do coração para se colocar na melhor posição e assim garantir que a seta lançada atinge logo. Da mesma forma, os filhos que ficam mais perto do coração dos pais tendem a ir mais longe e alcançar os seus objetivos. Pais que temem o Senhor buscarão em Cristo e em sua palavra tudo que precisam para ter uma família realmente segura. Como tem sido a sua relação com seus filhos? Você tem desfrutado de momentos juntos, como jogar bola ou brincar com algum jogo de tabuleiro? E tem investido tempo para juntos conhecer Deus? Que fique claro para seus filhos que a segurança de sua casa está em Cristo e em sua palavra. Pensamento final: a casa edificada na rocha, que é Cristo, jamais se abalará. Uma curiosidade desse texto, um texto muito bonito, ele mostra no texto duas casas, duas construções. O interessante é que ela é construída em cima da mesma rocha. A diferença é que um cavou um pouco e o outro cavou um pouco mais. Então, é muito importante fazermos os nossos alicerces o máximo possível. E tem para mim que isso aqui é o sol. Quanto mais a gente cava dele, mais perto de Deus a gente fica. Muito obrigado por falar isso com vocês. Bom dia, igreja. Esse mês de maio é o mês do quê? O mês da família, né? Que as pessoas têm dedicado mais tempo e tempo de estudo também. Então a gente vai seguir esse pensamento, esse domingo que ainda falta, né, para concluir o mês de maio, a gente vai até o término, já que o assunto que temos estudado na nossa revista é sobre a família. E ainda vamos continuar para a gente relembrar sobre o nosso papel com
como pai, como mãe e como filhos. Que Deus determinou, planejou, Ele arquitetou e deixou um padrão inalterado a respeito da família. Os irmãos sabem que a família que Deus instituiu, desde o princípio, ela vem sofrendo ataques diariamente. E nós precisamos, irmãos, fortalecer os alicerces do nosso lar. Precisamos fortalecer os alicerces do nosso lar. Certo? Então vamos rever alguns estudos aí. Nós vamos estar falando o padrão de Deus para as famílias. Então, o nosso propósito de estudo é se daí padrão divino para o marido, padrão divino para a esposa, o padrão divino para os filhos, o plano divino para a família e o último quinto, o relacionamento entre pai e filho. Né? Os objetivos para a família. O objetivo, irmãos, é ensinar e proteger nossas esposas, maridos e filhos dos ataques de Satanás e da corrente mundana que destrói as famílias. Segundo, edificar a igreja com base em famílias sólidas. Se as famílias são santas e sólidas, a igreja é santa e sólida. Terceiro, preparar famílias para serem exemplo para a sociedade perdida e sem Deus. Os recursos que temos para a reconstrução ou a construção da família é o salmo que você teve com os irmãos, o 127. Abre aí o salmo 127, os lados tem apenas o 127, quando eu leio ele todo. O salmo, que é um dos salmos da família, salmo de número 127. Salmo de número 127 diz assim a palavra de Deus: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente grajeastes aos seus amados e o dar enquanto dorme. A herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava
não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Senhor, te agradecemos por esta manhã e temos o privilégio de acordar na vida e estarmos em família, na igreja, todos te louvando e engrandecendo o teu nome, agradecer pela semana que se foi, pela semana que se inicia, que o Senhor nos dê, meu Deus, a direção, a paz, a tranquilidade e o privilégio de estudar a tua palavra agora nesse momento, de parar todos os nossos afazeres do dia a dia e dedicar esse tempo tão importante para as nossas famílias. Que o Senhor abençoe os nossos lares, esteja fortalecendo cada membro dentro deste lar, para que o inimigo ele não tenha vitória sobre a nossa família e nos ajude. E é isso que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto da palavra de Deus, que não pode deixar de explicar um pouco, o Salmo de número 127, fala que o Senhor é Ele que edifica o nosso lar. Então, o primeiro ponto que nós precisamos mentalizar na nossa mente e colocar isso como um parâmetro, que a gente não pode esquecer, não pode vir amnésia e esquecer de que a nossa casa, que falando a respeito da nossa estrutura física, do nosso corpo, não falando da casa como a estrutura física, mas principalmente a nossa casa como um corpo, e que a gente precisa edificar esse corpo, vamos dizer, do corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor. Então, cada membro dentro desta casa, dentro deste lar, tem vamos dizer, uma somatória. E vamos pensar aqui uma família de 4 ou 5 pessoas dentro de um lar, dentro de uma casa. Se você tem 3, você tem o pai e a mãe, você tem um filho. Se você é uma família de 4, tem os pais e tem 2 filhos. Se é uma família de 5, tem os pais e tem 3 filhos. A responsabilidade, conforme os filhos vão nascendo, a responsabilidade ela vai dobrando. E aí, meus amados irmãos, o que eu quero dizer com isso é que cada membro dentro do lar, se for assim, eles são, e deve ser essencial que todos eles contribuam para a edificação desse lar. Nós sabemos que Deus é Ele que vai edificar. Bem, se Deus é Ele que edifica o nosso lar, então eu tenho que buscar aonde essa edificação do meu lar. Qual é a fonte que vai ser determinante para a edificação do meu lar, da minha casa, do corpo de Cristo? E a igreja ela é formada por famílias.
refletir na igreja. Os resultados eles vão aparecer tanto em casa como também na igreja. Porque é na igreja onde as famílias elas se ajuntam, elas se reúnem para servir a Deus. É nesse momento que nós estamos aqui juntos, na IBD, no grupo de quarta-feira, no grupo de sábado, ou internamente ou externamente, numas conferências, onde as famílias precisam estar juntas. Então vai ser um reflexo da nossa família, que precisa ser edificada. Eu vejo que, primeiramente, dentro do lar, para que aquele reflexo dentro do lar, ele possa aparecer na igreja. Na igreja. Então nós precisamos edificar a nossa casa. E quem é, vamos dizer, o edificador principal é Deus. Então a fonte dessa edificação, os alicerces dessa edificação, a permanência da edificação dessa casa, a fonte é Deus. É de lá que nós devemos nutrir, irmãos, a nossa vida espiritual. É de lá que nós devemos buscar essa fonte espiritual para nossas vidas. Então o texto ele é bem claro. No Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, ou seja, se o Senhor ficar de fora dessa casa, o que é que vai acontecer? Ele diz: em vão trabalham os que a edificam. Então Deus, em hipótese nenhuma, Ele pode jamais, irmãos, ficar fora da edificação da nossa casa. Jamais. Aqueles que assim pensam: Deus está em último plano na minha família, eles não buscam a Deus. Irmãos, eles vão estar edificando a sua casa sobre a areia. Naquela história lá do homem prudente e do homem sensato, você já conhece a história, você percebe que um constrói sobre a areia e o outro sobre a rocha. Qual é que vai permanecer? Aquele que edificou a sua casa sobre a rocha que é Cristo. O Senhor edificou lá porque está de acordo com o Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão aquele que edifica por conta própria. Nós jamais, irmãos, e vamos pensar como muitos pensam: não, eu vou edificar a minha casa por conta própria. Você pode ter certeza que esse é o homem insensato, é o imprudente, que Mateus fala lá, onde ele vai edificar a sua casa. Mateus capítulo 7, sobre a área. Então esse texto ele pode fazer um paralelo com aquela passagem de Mateus, né? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Então esse homem prudente, ele vai até
tentar edificar, mas vai ser em vão. Ou seja, irmãos, não vai trazer o resultado satisfatório. Em vão vai ser ele querer edificar sozinho, do seu jeito. Logo, logo aquela casa ela vai desmoronar. Logo, logo os ventos vão soprar. Logo, logo a tempestade da vida vai chegar sobre aquele lado. E o resultado, irmãos, vai ser a ruína. Vai ser o desabamento daquela casa. Ela vai desabar. Ela não vai permanecer por muito tempo. Porque o homem edificou sobre si mesmo. E nós não podemos pensar assim. Nós temos que colocar Deus no centro da nossa casa, do nosso lar. E Ele vai ser o fundamento da nossa casa. Vamos dizer que Ele vai ser, como poderia botar o nome de Deus assim na profissão. Ele seria o engenheiro, ele seria o arquiteto, o edificador. Ele vai ser o mestre de obra. Você não sabe que cada uma dessas profissões, quando você vai construir um prédio, então você vai construir um edifício. Aí quantos profissionais vão chamar? São vários, né? São vários profissionais ali. Até a construção daquele edifício, para ele ficar prontinho, novinho, passou pelas mãos de vários profissionais. Vários. É interessante que nós podemos resumir que nós só temos um que está acima dos profissionais, né? Ele é o Senhor, Ele é o Deus Todo-Poderoso, que vai e que continua edificando a nossa casa. Então o texto, irmãos, a explicação é exatamente essa. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. O cara está falando a respeito das guerras que aconteciam, né, com o povo de Israel, em que aquelas famílias elas eram atacadas naquela época. Esse salmo foi escrito nesse contexto em que as famílias eram atacadas. Era Deus que edificava aquelas casas para que o inimigo não pudesse entrar e destruir aquelas famílias. Então era Deus que edificava, era Deus que, vamos dizer, estava ali velando pela vida do seu povo, pela vida do seu povo, porque em vão era o vigia e a sentinela. Então era o Senhor que guardava. E o Deus, irmãos, que era o guarda de Israel, hoje Ele é o guarda da igreja. Ele continua sendo o guarda de Israel. Ele nunca vai deixar de ser o guarda de Israel. Mas hoje Ele é o guarda da igreja. Ele é o guarda das famílias. É o Senhor que nos guarda. Quando você sai da sua casa, quando eu saio da minha casa, para qualquer lugar, a igreja, eu venho para a igreja, eu vou para o trabalho, eu vou para a faculdade, eu vou para tal lugar, fazer um passeio. É Deus que vai nos guardar. Eu vou no trânsito ali dirigindo, Deus vai nos guardar no trânsito ali. Deus vai nos livrar de situações difíceis. E aí Ele nos chama a atenção para o trabalho além do necessário que Ele está
falando aqui. Nós temos o trabalho que Deus nos dá para a gente trabalhar só o suficiente. A gente não pode, vamos crescer o olho, às vezes até no salário no final do mês, e com isso prejudicar a nossa família em detrimento de um salário maior. Eu penso que não compensa. Não compensa. Porque se eu tenho só o necessário, aquilo que é para mim o suficiente, para mim no final do mês ganhar aquele salário, já vai dar para mim sustentar a família, né? E já vai ser o suficiente. Então eu não posso exceder ao ponto de prejudicar a minha família em detrimento do trabalho. Porque tem muita gente que trabalha, porque trabalho não é pecado, né? Os irmãos sabem que trabalho não é pecado. Eu vejo que ele se torna um pecado quando ele excessivamente excede o tempo de trabalho que até, segundo os homens, né, a CLT determina. Tantas horas, a pessoa excede aquilo. E aí começa a prejudicar a sua família, a ausência do pai, a ausência da mãe dentro do lar por causa do trabalho. Nós não podemos fazer isso. Aqueles que assim o fazem, eu vejo que eles estão ou vão prejudicar a sua família. Então vamos pensar aqui, um casal casou agora recentemente, tem 2 filhos, e filhos ainda pequenos. Aí você pensa, devemos pensar assim, quando já estão grandes, né? Já estão criados, aí é uma outra história. De cada caso é um caso. Mas se uma família recém-casada e eles estão com 2 filhos ainda pequenos, e vamos pensar que só o esposo trabalha, e ele trabalha para trazer o mantimento para dentro do lar, e ele se ausenta por muito tempo, excessivamente, e os filhos quase não veem o pai em casa, né? E não sabe mais nem, não vê mais nem o rosto do pai, porque quando chega os filhos já estão dormindo e o pai já saiu de novo para o trabalho. É isso que eu estou dizendo para os irmãos, que é prejudicial. Para mim não vale a pena. Então tem que haver, irmãos, um bom senso, né? E o pai precisa ter muita sabedoria para ele não se matar pelo trabalho. Não vale a pena se matar pelo trabalho e prejudicar a sua família. E eu acredito que o bem mais precioso que ele tem não é o trabalho em si, claro, ele precisa do trabalho, mas é a sua família. E o primeiro trabalho que ele tem vai ser com a sua família, para criar os seus filhos e encaminhar os seus filhos, né, à salvação em Cristo, primeiramente, levar sempre eles para a igreja, e sempre apresentar o plano da salvação e aquelas coisas, né, que Deus vai acrescentar. Então, o salmista ele nos chama a atenção exatamente para isso. Tem que haver um equilíbrio quando se fala do trabalho. Porque ele nos chama a atenção, se você perceber aí, no versículo 2, ele diz que ele já começa com a palavra que nos chama a atenção: inútil. O que é inútil, irmão? Você já pensou o que é inútil? Aquilo que não tem valor, aquilo que é desnecessário, não tem importância, ou seja, não vai adiantar nada. Eu
fazer isso, não vai adiantar nada. Olha só o que ele diz aí: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde. Você acorda cedo, além de acordar cedo, você ainda repousa tarde na vida. E ele diz que inútil vai ser. Por que vai ser inútil? Comer o pão que penosamente gradeado aos seus amados ele dá enquanto dorme. Não é, irmãos, também o pensamento de que você vai cruzar os braços e que vai cair no céu o alimento. Também não é isso. Não é que você vai dormir o sono normal de 8 horas, e pelo menos deve ser isso, segundo os médicos, né? Pelo menos o ser humano tem que dormir pelo menos 8 horas. Aí eu não sei quantas horas eles vão dormir, não sei se alguém que tem insônia, tem ansiedade, e aquele estudo que eu dei lá, os irmãos não estavam domingo lá na igreja da fé, mas vou trazer aqui para os irmãos, estava lembrando, e os irmãos não foram para lá, né? Foi a minha família no domingo. Eu falei sobre esse assunto lá, sobre a questão da ansiedade, que é o mal desse século de hoje. Tem muita gente com insônia, tem muita família passando por problemas, porque a ansiedade está batendo a porta da sua casa. E junto com a ansiedade vem a depressão, a pessoa tem uma vida deprimida. E acontece muitas das vezes, tem pessoas, tem irmãos que fazem uma bateria de exame, aí vai lá para o médico examina lá, pega o papel, aí diz: olha, teus exames estão direitinho, não tem nada, está tudo ok. Ou seja, aquela pessoa está assim, da ansiedade, a tal da TAG, né? É transtorno de ansiedade generalizada. E a pessoa não dorme direito e tal, aí pensa que o coração começa a bater, e ele tem uma arritmiazinha aqui, mas é a ansiedade que está tomando conta. Isso aí é o outro assunto. Então, irmãos, inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente gradeado aos seus amados ele dá quando dorme. Então o Senhor, Ele vai nos fazer dormir. Nós vamos acordar 8 horas, o sono pelo menos, né? O máximo, né? Pode dormir 7, pode dormir 6, é cada um, né? Mas no máximo aí 8 horas já está bom demais. Aí tem adolescente que gosta de dormir bastante, né? Não, eu quero dormir 10, 12 horas, aí o negócio vai pegar. Mas pelo menos quando eu era adolescente eu gostava de dormir muito, né? Ainda mais que ficava ia na rua, de manhã cedo acordava, como disse, não tão cedo não. Mas irmãos, então Deus ele vai nos dar o suficiente. Inútil que será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que é penosamente gradeado. Deus vai nos dar, enquanto nós dormimos, o Senhor já está providenciando. E daí ele vai falar dos filhos, herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre de seu galardão. Temos os nossos filhos que são herança. É um dos bens mais preciosos da nossa família, irmãos, são os nossos filhos. Não é o nosso trabalho. Deus me dá um trabalho para nos sustentar os nossos filhos. Mas a herança principal são os nossos filhos. E eu não posso esquecer dos meus filhos. Eu tenho minha casa. Se você tem filhos pequenos, principalmente, a responsabilidade é grande. Para criar uma criança nos caminhos do Senhor, irmãos, não é fácil. Os irmãos que já têm filho grande, é que eu diga, né? Não é fácil. Então, requer realmente muita dedicação, tempo com eles, porque eles vão crescer e eles crescem rápido. Aí, quando o pai pensa, o filho já está
diferente. Já se foi aquele tempo, né? Já não volta mais. Tem é orientar, a maioria dos pais que as crianças cantam, né? Que quando diz lá a Bíblia, tempos preciosos, né? Tempos preciosos que não voltarão. É esse negócio, tempos preciosos que já não voltarão mais. Já foi, já passou. Aquela fase, né? Da criança, né? Do pré-adolescente, do adolescente, tem aquela fase toda, né, da criança. E isso passa rápido. Passa rápido. Não der fé, os seus filhos já estão, como diz, já estão lavados, né? Já estão lavados, grande. E já se foi. E aí ele diz aqui, como flecha na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Devem ser os nossos filhos. Aqui ele faz uma comparação, irmãos, com a questão da, na questão do aprendizado, né? Como ele é veloz, como ele é rápido, né? E como isso cresce, né? Como isso cresce rapidamente. Diz, como flecha na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Ele já cresceu. A flecha na mão do guerreiro, quando ele pega a flecha, ele atira, né? Vai rápido, né? Vai com uma velocidade muito grande. E assim os nossos filhos, eles vão crescer, eles vão ser muito rápidos. O raciocínio deles vai ser muito rápido, vai ser muito veloz. Já vai ser uma outra geração, diferente da nossa geração. E assim vai ser os nossos filhos, né? Como uma flecha na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Eles já estão grandes. Feliz o homem que enche a sua aljava, não será envergonhado quando plantear com os inimigos a volta. Assim como Israel estava constantemente em guerra, as suas famílias estavam ameaçadas, hoje, irmãos, também não é diferente. As nossas famílias, elas estão em guerra. Sabia que a sua família está em guerra? Ela está sob ataque. Todos os dias, irmãos. A minha família, a sua família, ela está em guerra. Ela está sob o ataque. E o inimigo, ele continua atacando. Ele não parou. Ele continua, irmãos, ainda com as suas setas apontadas para dentro do nosso lar. E nós precisamos, então, edificar a nossa casa. Edificar a nossa casa, irmãos, bem edificada. Porque aqueles que edificam a sua casa apenas na areia, superficialmente, irmãos, pode contar que o tempo dirá e dirá que aquela casa ela vai sofrer um desmoronamento. Ela vai desmoronar. Ela pode ir abaixo. E aí o estrago vai ser terrível. Nós precisamos, irmãos, então edificar a nossa casa. E quem é a nossa casa? Sou eu, a minha esposa e os meus filhos. Todos, sem exceção à parte, eles precisam cooperar para a edificação dessa casa. Porque se um ou outro não cooperar, o que vai acontecer? Aquela casa, ela vai sofrer os abalos da vida. Porque às vezes um ou outro, né? Eu não quero vir para a igreja, eu não quero
Os abalos já começaram. Os abalos já começaram. Você pensa que a mãe e o pai não estão preocupados? Eles não vão sofrer porque aquele filho ou aquela filha, muitas das vezes, é rebelde. É rebelde, irmãos. A rebeldia, ela pode florescer. E ela floresce quando o filho ou uma filha diz: pai, mãe, eu não quero mais serviço de Deus, eu não quero mais ir para a igreja. Aí, a partir daí, a família ela vai ter que buscar a Deus ainda mais, para que aquele filho e aquela filha, Deus tenha misericórdia. Deus tenha misericórdia, porque o espírito de rebelião, irmãos, quando ele se rebela, nem o pai e nem a mãe se curam. Você sabia? Quando dentro do lado, um filho costumado ou uma filha costumada, rebelde, não obedece nem o pai nem a mãe, quando seu pai diz: meu filho, bora para a igreja, vamos servir a Deus, a mãe implora lá também: meu filho, vamos para a igreja, minha filha, vamos para a igreja, vamos servir a Deus. Deixa esse mundo de pecado, essas pessoas com quem você está andando aí. Não, mas eu quero ir para mim, eu quero ir para tal lugar, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo outro, menos ir para a igreja. Parece que a igreja se tornou uma oposição para ele ou para ela. Não quero ir para a igreja. Irmão, o papai vai começar. O pai e a mãe, a preocupação vem. E quem é pai é pai, quem é mãe. Vai sentir, irmãos. Vai sentir. Agora temos que orar. Qual é a chave para tentar reverter essa situação? É orar por ele e por ela. Para que Deus, irmãos, possa mover aquele coração. E aquele coração já começou a endurecer. Veio endurecimento no coração do filho ou da filha. E aquela família, então, já vai ficar sofrendo os abalos, a rachadura, a destrutura, porque alguma coisa aconteceu e essa coisa, e os pais sabem. Os pais não podem dizer: eu não sei o que aconteceu com o meu filho, com a minha filha, porque eu não quero mais servir a Deus da igreja. Pode ter certeza que o pai sabe. A mãe sabe também. Talvez o pai não é o último a saber. Quando diz: o pai é o último a saber, a igreja é o último a saber. E às vezes até o contrário, né? Os pais são os últimos a saber. A mãe é a última a saber. Como assim, irmão? Se o seu filho não mora com você dentro da casa e você não sabe o que se passa com ele, é inadmissível. Você precisa saber. E foi, meu filho, aconteceu. Eu me juntei com fulano, e fulano começou a fazer minha cabeça, e eu comecei a dar mais tempo no trabalho, o trabalho começou a fazer minha cabeça, eu não tenho mais tempo para Deus, não quero mais servir a Deus. Irmão, onde foi que nós erramos? Como pais e como mães. Por isso que eu digo, irmão, não adianta você trabalhar para trazer um conforto dentro do lar, e quando o seu filho estiver já grande, e ele se apartar dos caminhos do Senhor. Eu creio que não foi Deus que errou, foi nós que erramos. Porque a Bíblia diz: ensina a criança no caminho que deve andar. E ainda quando for maduro, não se desviará. Eu creio nesse versículo assim, um pé na letra, literalmente. Agora, se eu não fiz por onde diz o versículo, eu não ensinei de acordo com o versículo, aí é outra coisa. Se eu levei só meu filho para a igreja, só levei. E levar até os 14 leva. Mas será que se ele se converteu? Ela se converteu ou não? Aí nós temos que fazer um levantamento. E
o salvo, irmãos, é que permanece. É que diz lá João, sobre a videira verdadeira. Ele diz que aqueles, o ramo, permanece na videira. Está falando da salvação ali. Se o ramo permanece na videira, então não pode sair da videira. A videira é Cristo. O ramo somos nós. Aquele que permanece vai permanecer. Aquele que não permanecer com alguém, pode ser que nunca tomou uma decisão. E genuíno. E coração de pessoas só quem conhece a Deus. Eu não posso conhecer o coração dos irmãos aqui. Eu não tenho esse raio-x. Mas Deus, Ele tem. E às vezes nós procuramos saber. Como é que eu vou procurar saber a respeito daquele coração? Se é o coração é de Deus ou não? É pelos frutos, né? Pelos frutos se conhece uma árvore. Pelos frutos, quando você olha na natureza, você conhece aquela árvore. Ela vai produzir frutos. Lá em casa, só uma ilustração aqui, eu tenho um pé de mamão, e aqui eu pomar do meu vizinho, é o meu pomar lá, eu plantei bem pertinho do muro assim de casa. E ele nasceu bem na estreia. Ele disse que eu que plantei, então eu vou colher. Aí eu plantei, ele nasceu bem assim, ó. Aí eu só passou o meu muro, e ele começou a dar bem baixinho assim. Foi. Ele já está grande, perto da estrada. Como foi pedir lá em casa, eu vou mostrar, mas estava tudo assim ainda. Irmão, já tiveram aquele pé de mamão mais de 20 mamão. Sabe a minha conta? Mais ou menos. Ele está produzindo ainda. Então, pelo fruto, você conhece a árvore, não é verdade? Assim, irmãos, é um convertido. Se ele começar a produzir frutos, e esses frutos, de acordo com a palavra de Deus, diz que pelos frutos conhecereis. E aí ele vai começar a produzir frutos. Quando ele não começa a produzir frutos, pode ter certeza que aquela árvore, ela não se converteu. Falando de pessoa, não vai produzir frutos dignos do Senhor. Então precisamos, irmãos, produzir esses frutos dignos do Senhor. Tá? Então, irmãos, nós vamos falar então sobre o assunto. O primeiro assunto aí é sobre a família, né? E vamos falar sobre os pais. Se eu não terminar agora, eu não vou terminar mesmo, não tempo dessa foi, vamos deixar para noite. Vamos ficar esse ponto aqui. E à noite, nós vamos continuar ainda falando sobre a família. Vamos orar. Santo Deus, eterno Pai, queremos te agradecer pelas nossas famílias, nos edifiquem na rocha que é